Seja bem-vindo. Espero que você, todo mundo esteja bem. Estou procurando aqui uma coisa que eu preciso mostrar na nossa live. Mas me fala como é que você está, Conde. Tudo bem, graças a Deus, na velha luta, trabalhando mais do que nunca, trabalhando muito, sonhando muito, faturando pouco, mas é um caminho que a gente vai conseguir superar aí, se Deus quiser, com a ajuda da nossa equipe e a ajuda da nossa motivação de todas as manhãs. Legal. Você sabe que a gente tem feito essas lives desde que começou a quarentena e a ideia, mais do que apenas trazer entretenimento para as pessoas, a gente tem trazido histórias inspiradoras que possam ajudar as pessoas que estão nos assistindo e que estão passando por essa dificuldade, como todo o mundo, não é só o Brasil, a se inspirarem, a continuarem trilhando os seus caminhos, percorrendo os caminhos até às vezes tortuosos que a vida nos apresenta, mas que continuem inspiradas a seguir em frente. E você tem uma história que a gente já conhece há algum tempo, quando você foi o Under 30 da Forbes. Que ano foi, Conde? Foi 2016 ou 17, 2017? 17. É justamente a edição que eu estou procurando, eu quero mostrar. Então, a gente teve aquele primeiro contato em 17, mas, na verdade, quando a gente olha um pouco para a sua Tem história, e eu aqui, quero ó, fazer... ó. Você tem aí? Ah! Essa tem um lugar especial, né? Com certeza. Isso aqui é um sonho realizado. A gente vai falar dele também. Mas o que eu quero falar é contar um pouco sobre quem é o Conrad Cunha Dantas, mais conhecido como Condzilla, que nasceu em 13 de setembro de 88, tem 31 anos, na comunidade Santo Antônio, no Guarujá, litoral sul de São Paulo. Que, por sinal, também tem um outro filho da quebrada de Santo Antônio, que é um ídolo do esporte, que é o mineirinho, o Adriano de Souza, que foi Da campeão minha mundial de quebrada. surf. Da minha Então, quebrada. quer dizer, Santo Antônio está produzindo umas figuras bem importantes e referência do que fazem. O que o Conde é? Ele é um produtor musical e de conteúdo. Ele é formado em cinema e marketing e foi eleito na edição de 2017 na categoria Web pela Forbes. Agora, antes de trabalhar com videoclipes, o Conde trabalhou com publicidade e, mais especificamente, como finalização e efeitos especiais. O Conde vem de uma história desafiadora. Ele tinha um pai pedreiro e uma mãe funcionária pública. E, como vocês viram, ele nasceu lá em Santo Antônio. Como é que você descobriu que você queria fazer marketing? Em que momento você descobriu que era essa sua veia, Conde? Cara, na real, acho que não era nem descobrir a veia, mas encontrar na música um caminho para dar uma vida mais confortável para minha família e ter uma vida mais confortável e ter oportunidade de viver numa condição melhor, né? De não viver numa favela. E aí, através da música, eu procurei trilhar esse caminho e graças a Deus a gente conseguiu. Depois de muita luta, eu tive meu primeiro contato com música, produzindo música, né, e escrevendo música com 11 anos de idade. Eu costumo sempre dizer que com 11 anos eu escrevi o nome de uma gravadora na porta do armário do meu quarto. Essa 11 gravadora, anos. com 11 anos, eu era o que chamam de CEO hoje e o único artista também dessa gravadora. Era só eu, era apenas um sonho, né? E aí eu comecei a juntar vários amigos para vir na minha casa para gravar músicas, eu fazia a capinha dos CDs dos amigos que cantavam funk na minha quebrada também. E hoje eu entendo que, na verdade, eu era um executivo viabilizando esse business de música, né? O meu lance não era escrever música e nem produzir música e nem cantar música. O meu prazer era juntar toda essa galera e fazer a música acontecer. Quer dizer, eu sempre tenho tentado, o pessoal que nos acompanha aqui todas as noites já ouviu isso algumas vezes, que essas nossas conversas deixem alguns insights, deixem alguns takeaways para as pessoas se inspirarem. Então, por mais difícil que a situação possa parecer, o Conde tinha nascido numa comunidade
Ele tinha 11 anos, ele já tinha um sonho, ele desenhou aquilo. Tem gente que não precisa necessariamente e ter a veia criativa que ele teve de riscar a porta do armário dele. Ele se inspirava naquela gravadora que ele era o único executivo, fundador executivo, o talento, tudo junto. Mas ele fez daquilo um objetivo que ele perseguiu desde os 11 anos de idade. Então, quando você olha o que a gente vai falar mais aqui para frente, de tudo que ele já alcançou, você pode ter certeza que isso está atrelado a um sonho. E a gente conversando aqui na semana passada com o Janguier, de início, vocês devem ter lembrado que ele falou que sonhar não basta. Você tem que sonhar e você tem que percorrer, e tem que correr atrás dos seus sonhos. Eu tenho certeza que foi isso que ele fez. Conde, eu estou vendo aqui que você entrou no mundo audiovisual após a morte da sua mãe. Eu lamento pela sua perda lá atrás, quando você ainda era adolescente. Ela deixou um seguro de vida para os filhos e você, com esse dinheiro, foi fazer cinema. Então, audiovisual sempre foi tua veia, né? Cara, eu sempre fui apaixonado por audiovisual, mas imagina um moleque de favela querendo trabalhar, primeiro, com audiovisual e segundo, que era um dos meus sonhos também, trabalhar com composição de efeitos visuais, trabalhar com pós-produção. Eu imaginava que só tinha esse tipo de curso em Hollywood. Falei, cara, como que um moleque aqui da quebrada de Santo Antônio, no litoral de São Paulo, vai para Hollywood estudar pós-produção? Então isso era uma coisa que eu já tinha eliminado da minha cabeça. Eu achava que eu nunca ia ter essa oportunidade. E quando eu perdi a minha mãe, em junho de 2008, ela deixou um recurso para mim, de um seguro de vida, para mim e para o meu irmão. Eu vim para São Paulo fazer um curso de cinema 3D e computação gráfica, e meu irmão seguiu no sonho dele também, que era virar dentista. Ele se formou em odontologia, fez várias especializações já também, e eu segui nesse lance aí do audiovisual. Comecei com o meu sonho mais difícil de alcançar, que era composição de efeitos visuais. E quando eu comecei a trabalhar em uma finalizadora, finalizando os filmes publicitários, eu vi que eu tinha alcançado um dos meus sonhos, que era trabalhar com pós-produção, mas eu não estava feliz. Eu imaginava outra coisa nesse sonho. Eu gostava de ver o resultado pronto, mas fazer aquilo ali não estava me dando prazer. E aí, nesse período, eu percebi que duas das disciplinas que eu tive no curso de cinema 3D, eu não tinha me dedicado. Quais eram essas disciplinas? Direção de cena e direção de fotografia, que é uma das principais atividades que eu trabalho hoje, né? Pensei, cara, eu tive a oportunidade de estudar porque eu perdi a minha mãe e eu não me dediquei nessas duas disciplinas. Então eu vou tentar correr atrás desse tempo perdido. E aí eu comecei a me apaixonar por uma coisa que eu não tinha me dedicado. Mas você sabe o que é, Conde? E isso acontece não é só com você, não, é com todo mundo. A gente, quando é muito novo, a gente não sabe o que a gente quer da vida. Eu acho que o nosso modelo tradicional de aos 17 para 18 anos você ter que decidir o que você quer cursar numa universidade é relativamente irresponsável, porque o que vai acontecer, obviamente que você vai ter a grande maioria das pessoas vão concluir os seus cursos superiores, aquelas que entrarem, obviamente, e vão seguir na carreira porque elas foram formadas para aquilo. Mas você pode ter certeza, quando você vê uma pessoa no meio da faculdade, ou já formado, trocando de carreira e procurando fazer algo completamente diferente do que ela tinha feito na faculdade, é porque as pessoas entram sem saber. Eu, por exemplo, fui cursar economia porque eu tinha uma ilusão de que quem era um bom economista poderia ser um bom administrador, mas não poderia ser o vice-versa. Um bom administrador não poderia ser um economista. Não sabia de nada. Resultou que eu fui um college dropout. E eu não, volto a dizer, eu não incentivo isso. Eu quero que todo mundo estude e conclua seus cursos. Eu estou vendo aqui que o seu primeiro cachê foi um vale transporte e um lanche do McDonald's. Explica essa história. Cara, essa história é meio maluca. Eu acho que eu devo ter comentado com alguém, mais no lance do sentido figurado, assim. Isso entrou em alguma entrevista que eu dei e perpetuou. Então foi o valor, não foi, na verdade, um vale e o lanche. Não foi isso. Foi tipo assim, cara, eu topo fazer para você o trampo de graça e aí eu ganhei uma alimentação e uma ajuda de custo para eu sair fora com o meu carro. Foi tipo isso. Não foi que alguém me deu, toma aqui R$ 12 e, sei lá, R$ 25 no McDonald's. Não foi esse o acordo. O acordo é, tá com fome? Vamos ali comer e toma um dinheiro aqui para você sair fora.
Bom, você falou que você, depois que começou a estudar o que você estava estudando, você descobriu que as duas coisas que você amava, você não tinha tido chance de estudar e, muito provavelmente, o recurso que você tinha para pagar por aqueles estudos tinham se esgotado. Como é que você fez para Perfeito. aprender esses dois pilares do que você faz hoje? Bom, eu cheguei nos donos da escola que eu estudei. Hoje é uma faculdade de computação gráfica chamada Melier. Eu cheguei, acho que eram 5 donos na época, eu cheguei em 4 e falei, cara, preciso estudar fotografia, que eu dei mole aqui, não me dediquei, o que que você recomenda? Pô, tem um cara que todo mundo aqui já fez aula com esse cara, o nome dele é Alziro Barbosa. O cara é uma fera, fez mestrado de fotografia na Rússia, ele é um dos caras mais incríveis aí para ensinar fotografia no Brasil. E aí eu fui, fiz um curso de fotografia com esse cara. Na época eu comprei uma câmera chamada Canon 5D. Era uma câmera que estava num momento muito disruptivo de tecnologia para vídeo. Uma câmera que filmava tudo em progressivo. Não tinha que converter o material porque o material vinha intercalado, né? O frame 1 com o frame 2 e tal. Era um puta rolê de pós-produção que eu já tinha conhecimento, porque eu vim de finalização. E dentro da companhia de finalização que eu trabalhava, tinha um cara que ele era um engenheiro dessa área de tecnologia de TV. E aí o cara ficava me ensinando todos os codecs, todas as compressões ali. Então eu manjava um pouco disso. Fiz o curso de fotografia, fiz todas as anotações possíveis e imagináveis. Quando a minha câmera chegou, eu comprei na BH na época. A BH que na época não tinha... o frete deles vinha de navio, aí não pagava imposto, tal, não sei o quê. Falei, bom, vou comprar na BH. Demorou tipo 50 dias para chegar a minha câmera. Quando chegou, eu falei, agora eu vou matar as dúvidas que eu tenho e botar em prática o que eu aprendi no curso de fotografia. E aí começaram a surgir outras dúvidas. Dúvidas essas que eu fiz mais um curso de fotografia. Aproximadamente um ano depois, eu fiz exatamente o mesmo curso. Eu fiz antes de comprar a câmera, comprei a câmera, comecei a experimentar, porque esse foi o jeito que eu enxerguei de eu experimentar direção e edição. Um ano depois, eu falei, cara, eu não sabia nada de fotografia, eu preciso fazer de novo o mesmo curso. E fiz um curso, mais um, com Alziro Barbosa, para matar as minhas dúvidas. É muito legal ouvir esse histórico de como carreiras e como trajetórias foram construídas, porque quando a gente realmente vê o produto final, a gente não consegue imaginar o quão desafiador foi o caminho, né? Quer dizer, e você teve a disposição e a vontade de voltar e repetir o mesmo curso, porque você descobriu que uma coisa é ter a aula puramente prática, teórica, e quando você pegou a 5D em mãos, você descobriu que você tinha outras tantas dúvidas que não tinham sido solucionadas quando você só estava tendo uma aula teórica. Muita gente poderia falar, quer saber, eu já fiz esse curso, eu já tenho aquele diploma, eu já estou, sabe, já tenho o meu certificado, eu não vou fazer. E seria um profissional pela metade. Poderia estar fazendo festinha infantil, filmando casamento, mas nunca iria alcançar o estágio que você está hoje, como uma produtora de conteúdo super renomada, líder de audiência no que faz. É muito legal. Bom, em 2011 você fundou a Condzilla, que começou como um canal no YouTube e hoje é uma companhia multiplataforma especializada em produções musicais e audiovisuais para o público jovem da favela. Como é que você teve essa ideia? Cara, as ideias elas vão surgindo no meio do caminho, né? Em 2011 eu não montei a companhia, em 2011 eu decidi assinar como Condzilla, como diretor de cena dos videoclipes que eu apenas dirigia e montava. A produção quem fazia era o meu próprio cliente, era o próprio artista. O modelo de negócio que eu apliquei lá atrás era: eu tenho conhecimento de pós-produção, eu quero experimentar direção de cena e direção de fotografia, então eu vou usar o recurso do meu cliente para ele produzir. E às vezes ele, mesmo que ele não tenha um recurso muito alto, mas ele pode pedir o carro emprestado, a moto emprestada, a casa emprestada, convidar os amigos para fazerem parte do elenco, convida a própria mãe, ou a tia, a vizinha para fazer o catering ali, né? E alimentar toda a turma.
E eu fico apenas com o papel de dirigir todo mundo, montar e entregar esse conteúdo no canal do artista. Em 2011, eu veiculava todos os vídeos no canal dos próprios artistas. E aí, quando chegou em 2012, eu tive uma ideia genial de montar o canal Condzilla no YouTube. Só que eu cheguei um pouco tarde. Quando eu fui montar o youtube.com/Condzilla, uma pessoa tinha registrado esse nome uma semana antes de mim, cara. E que não é um nome comum, né? Falei, caramba, cara, alguém montou o youtube.com/Condzilla. Daí falei, e agora? O que eu faço? Já sei, vou montar canal Condzilla. E aí fiz esse canal em 2012 e esse canal ficou aproximadamente um ano sem eu veicular nada nesse canal. Quando chegou 2013, eu vi que o canal... Fiz para garantir o nome. Fiz para garantir o nome, para não perder pela segunda vez, né? O canal tinha 268 mil inscritos. Sem nenhum vídeo. Tinha, acho que, 2 vídeos e 2 making-offs que eu tinha soltado e abandonado. Nunca tinha trabalhado esses vídeos. E esses vídeos nem deram audiência no canal, inclusive. Eu falei, cara, tem um canal que eu nem trampei e tem 268 mil inscritos. Anotei no post-it, dia tal foi o dia que eu decidi levar a sério o lance do canal. Eu coloquei o dia do mês, o dia da semana e o número de inscritos que tinha no canal. Botei na tela do meu Mac e falei, a partir de hoje minha vida vai mudar e eu vou me dedicar nesse canal aqui. Isso foi 2013. Até então você estava ganhando aquele dinheirinho, fazendo a direção e a edição dos vídeos, a pós-produção, mas nada significativo, né? Você ainda não tinha... Veiculando no canal dos próprios artistas. E aí, com o andar da carruagem, você vai descobrindo que fulano de tal comprou um apartamento com recurso do YouTube. Não sei quem comprou um carro. Naquela época, 1 milhão de visualizações dava 7 mil reais, mais ou menos. Isso foi 2012, 2013. Dava aproximadamente isso. E aí as políticas das plataformas vão mudando, né? De acordo com o passar do tempo, as políticas vão mudando. Começa a monetizar menos. Antigamente monetizava tudo, depois começou a monetizar 70% dos conteúdos. Hoje monetiza aproximadamente 30% desses conteúdos. Hoje tem vários filtros, tem conteúdos que não são monetizáveis, enfim. É a mesma, mais ou menos a mesma verba de marketing que as companhias têm para investir nos anúncios, mas aumentar o número de criadores, né? Então fica ali aumentou muito a quantidade de conteúdo dentro da plataforma, né? Aumentou muito, aumentou muito. E numa receita que não tem um crescimento exponencial como o número de audiência e o número de criadores, tem uma frase que eu acho bem interessante que é: num sistema de recursos finitos, para um ganhar mais, o outro tem que ganhar menos, né? A que você reputa o fato de, mesmo sem trampar, quando você olhou, tinha 268 mil? As pessoas viam seu nome como diretor e como pós-produtor e começavam a te seguir. O que você acha que foi que gerou essa quantidade de followers, mesmo sem você estar mexendo no canal? A ideia inicial da Condzilla não era focar em faturamento. A ideia era focar na promoção da marca Condzilla. Então, eu sempre pensei, cara, eu vou imprimir a marca Condzilla no máximo de lugares que eu puder, que um dia eu vou ganhar dinheiro com esse lance aqui. E a ideia era, vou imprimir o nome Condzilla, tanto que a gente tem um guideline de como que usa a nossa marca, né? Então, o background tem que ser preto e branco, o nosso logo é dourado, tem que ter 2 compassos da batida da música para terminar a assinatura e ficar um tempo ainda numa animação aumentando a escala do nome Condzilla. Tem um guideline de como que a gente promove a marca, a assinatura Condzilla. Essa era a intenção. E um dia, se Deus quisesse e abençoasse a gente ia ganhar dinheiro com isso. Abençoou, então, né, Conde? Abençoou, graças a Deus. Estou vendo aqui que o primeiro videoclipe de funk que você publicou foi o Espada do Dragão, do MC Primo. Sim. Em 24 de fevereiro de 2011. Então, isso você subiu no canal do MC Primo. A gente criou um canal. O MC Primo ele tinha uma canção muito conhecida
que inclusive entrou no disco do DJ Malboro, que era Diretoria. Diretoria tá de pé, uma canção que o Sapão interpretou ela também, inclusive saiu até no CD de verão do Luciano Huck e tal. E aí, como o MC Primo era reconhecido por essa música e eu não tinha um nome conhecido, a gente montou um canal chamado Diretoria Filmes, que Diretoria era o nome da canção que era mais conhecida dele. Então eu fiz um acordo com ele de que eu fazia os conteúdos para ele de graça e ele me ajudava a me vender para os outros cantores de funk. Vocês estão tomando nota, pessoal? Quantas pessoas vocês já viram passar por aqui que disseram que eles não faziam necessariamente o que eles estavam fazendo pelo dinheiro? Obviamente que ele, em algum momento, faz parte da equação, até porque a gente precisa pagar contas, a gente precisa sobreviver, a gente precisa se sustentar. O Conde começou fazendo isso por paixão, ele era um apaixonado por audiovisual, ele teve a visão que não é comum de quem está começando nos negócios, que ele queria criar uma marca e pouco importava se ele estava fazendo aquilo de graça ou pouco remunerado, ele estava apostando que as habilidades técnicas dele como profissional, em algum momento, iriam trazer um retorno, mas ele queria antes solidificar uma marca que ele tirou da cabeça dele. O que significa Condzilla? É Conde com Godzilla? O que é? É isso aí. Meu nome é Conrad, daí meu irmão não sabia pronunciar meu nome quando a gente era criança. Eu tinha uns 4 anos, ele tinha uns 2 e ficava me chamando de Conde. E como Conde é um nome muito curto, eu queria algum outro nome para dar uma fonética mais forte. Tem uma gíria na favela que é monstro. Pô, isso aqui é monstro. Monstro é, tipo, muito foda. Então eu queria que fosse meio Conde foda, Conde monstro. Eu fiquei procurando o nome de vários monstros para fazer associação. E aí eu revisitei todos as séries, desenhos que eu assistia na minha infância e pensava, qual que eu gostava mais? Power Rangers. Então, Power Rangers tinha o Megazord, então Condizord. Pô, Condizord eu acho que não vai cair muito bem, não. King Kong, King Kong. Não, acho que também não vai cair muito bem, não. Pô, Godzilla, Condzilla, a fonética é bem parecida. E foi o primeiro filme que eu assisti no cinema também. Que legal. Você já foi no Japão, Conde? Já fui. O pessoal deve te adorar, porque Godzilla é um deus lá no Japão, né? Eu fiz um videoclipe da Carol com K no Japão, que a gente colocou várias mensagens Godzilla, o monstro dos vídeos, em letterings durante o videoclipe todo. Muito legal. Bom, era essa a ideia, era esse o slogan, Godzilla, o monstro dos vídeos. Muito legal. Bom, você apostou numa marca e ela pay off, ela se pagou. O canal Condzilla hoje é o maior canal do YouTube no Brasil e o 6º no mundo. Me corrige que isso aqui é números que eu recebo lá da nossa redação, se estiver errado. Maior canal da América Latina. Maior canal da América Latina. Tem 30 bilhões de visualizações, 58,5 milhões de inscritos. Esse número já deve ter subido desde que apuraram isso aqui. E mais de 1.400 videoclipes publicados. E em função desse canal, o funk, que é um dos gêneros mais populares do Brasil, se tornou um gênero conhecido mundialmente e famoso mundialmente. Como é que você se sente sendo responsável pela promoção de um ritmo? O Brasil sempre foi conhecido principalmente pela bossa nova, pelo samba, em menor escala, o rock nacional nunca teve uma visibilidade global, e de repente você ajuda a divulgar mundialmente um ritmo que era até então muito fechado dentro das favelas, das comunidades. Obviamente já desceu ali para a Zona Sul Carioca, já chegou nos grandes centros, mas continuava sendo um ritmo essencialmente da favela. Como é que você se sente carregando isso para o mundo, Conde? É uma responsabilidade e uma alegria saber que a gente faz parte dessa engrenagem aí, né? Engrenagem essa que ela já funcionava, mas funcionava de uma maneira muito underground. E depois que o mercado de São Paulo entrou nesse circuito, a gente teve a oportunidade de trabalhar com muitos outros profissionais que vieram de outros gêneros, profissionais esses que vieram do samba, vieram da música eletrônica, vieram do pop rock e trouxeram a expertise deles
pro funk, né? E a gente, nesse lance do audiovisual, entendendo como que a gente veicula e explora as nossas canções, como que a gente promove as nossas canções através de uma mídia que até então era 100% democrática. Uma mídia que você não precisava da aprovação de um grande executivo para aquilo ali ser veiculado. Era só a aprovação do público, né? Que é o lance que hoje a gente fala da base da pirâmide, que agora inverteu. Hoje a base da pirâmide é a maioria das pessoas que hoje tem a oportunidade de falar o que gosta, o que não gosta, se sentiu representado, se sentiu agredido e consegue consumir de acordo com a sua própria vontade o que gostaria, né? O que gosta de assistir, de ouvir, de ser representado, e não é mais refém de uma programação, de uma rádio, de uma TV, apesar de eu ainda acreditar muito nesse lance de programar conteúdo. Eu acredito muito nisso ainda. Dois dos maiores videoclipes brasileiros estão dentro do seu canal, MC Fiote, Bumbum Tantan e Kevinho, Olha a Explosão. Mais de 1 bilhão de visualizações cada. Você falou lá em 2012, isso. 1 milhão de visualizações pagava 7 mil reais. 1 bi de visualização significa quanto hoje em faturamento? Depende do período. Porque cada período, o YouTube ele paga por CPM, que é custo por milhar. A cada 1.000 visualizações ele paga um X. Então, a cada 1.000 visualizações, dependendo do engajamento do canal, ele paga diferente, dependendo do watch time do canal, ele paga diferente, dependendo de quantos conteúdos você tem ali que são conteúdos que ferem as diretrizes políticas de privacidade da plataforma. Tem conteúdo que não é nem monetizado, então varia muito hoje, né? Tipo, hoje um vídeo, sei lá, não sei de cabeça, mas deve 1 milhão de visualizações, acho que dá cerca aí de R$200, R$300 hoje. Caiu bastante, né? Oh, considerável. Imagina toda essa audiência aí pensando em 7 mil reais por 1 milhão de views. A gente sofre isso com a mídia programática, que também é basicamente dominada pela mesma empresa que é dona do YouTube, e que a gente tem variação de preço muito grande ali entre o que a gente cobra quando a gente vende direto e quando vem na mídia programática. Obviamente, eles têm um poder de compra muito grande. Portal Condzilla é um portal de conteúdo sobre comportamento para jovem da favela. Tá certa essa informação? É especificamente para a favela? Perfeito. Para jovem da favela. E jovem, a gente entende todas as pessoas que se acham jovens, e tem gente que é jovem há mais tempo do que outras, e favela é todo mundo que gosta dessa cultura urbana, né? Se a gente estivesse falando de outros territórios, essa terminologia favela não ia ser conhecida, mas o funk está para kizomba, kuduro, afrobeat, reggaeton, cumbia digital, grime, hip hop. Então a gente entendeu que o funk é parte de um comportamento. E se a gente está produzindo conteúdo que faz parte de um comportamento de um determinado target, quais são os outros tipos de conteúdo que a gente não estava entregando para esse target? Então, conteúdo de diversidade, empreendedorismo, moda, beleza, esporte, educação financeira, educação sexual. Todas essas pautas, que são pautas urgentes, que precisam de luz, precisam de ter uma ponte, né, entre a audiência, entre essas mensagens que são super importantes. O canal Condzilla chega para fazer exatamente essas pontes. Pontes essas que também podem ser aproveitadas por marcas. Quando as marcas precisam se apoiar, utilizar ali algum discurso que elas não têm propriedade, o canal Condzilla dá essa oportunidade de conectar uma marca com um influenciador, uma pessoa que tem propriedade, tem autonomia para falar daquele tema ali. Muitas das vezes eu mesmo não tenho essa autonomia. Mas eu não quero ser o cara que conta as histórias. Eu não quero que ninguém saiba da minha história diante de um cenário onde eu posso viabilizar isso como mídia e como tecnologia. Tem muita gente aí que tem histórias muito mais importantes do que as minhas, histórias que vão impactar realmente
as pessoas, eu fico feliz quando as pessoas falam que a minha história é inspiradora, mas eu acredito que tem pessoas que têm histórias mais inspiradoras do que as minhas. E eu posso ser o veículo, o meio, o canal para a gente promover essas mensagens e aumentar o alcance, aumentar o impacto. A gente está falando muito de favela e desde que eu voltei a morar no Brasil, que já faz mais de uma década, eu ouvi as pessoas chamando a favela de comunidade. O que é o mais apropriado? É chamar de favela? É chamar de comunidade? Como é que você chama? A gente só está falando favela aqui. Cara, esses dias saiu uma pesquisa do Instituto Locomotiva, do Data Favela, dos nossos amigos Renato Meirelles e Celso Ataíde. Muitas pessoas que moram em lugar de favela, elas não gostam de usar essa terminologia favela, porque isso geralmente vem muito associado a coisas negativas. A gente teve acesso a uma pesquisa do Google há um ano atrás, mais ou menos, e todas as pesquisas associadas à favela vinham com uma pauta negativa. Mas tem muitas pessoas que têm orgulho de serem da favela. Quando a gente, como o Condzilla, se posiciona como uma companhia que trabalha com favela, é porque a gente quer representar todas as pessoas que sentem orgulho da origem, e não as pessoas que sentem vergonha. Então, a gente fala favela, que é uma coisa que pode agredir muitas pessoas, mas muitas outras também se sentem muito representadas, muito prestigiadas por a gente usar essa terminologia favela. Mas tem gente que fala que é comunidade, que é subúrbio, que é periferia. Depende de como cada um se identifica ali, né? Então, é um portal feito para o jovem da favela, da comunidade, do subúrbio, da periferia, com Todo mundo que quer 1,2 se milhões. conectar, todo mundo que quer se conectar com essa cultura. 1,2 milhão de inscritos e foi o primeiro canal da América Latina a atingir 1 milhão de inscritos sem nenhum vídeo publicado. Que Perfeito. tipo de conteúdo a gente encontra dentro do portal? A gente encontra no portal conteúdo de educação. Vou falar dois conteúdos que chamaram super atenção. Inclusive, a gente está conversando com um secretário do governo aqui para a gente fazer alguns conteúdos juntos. Conteúdos esses que a gente já começou a fazer junto com a Unicef. Conteúdo de... para a Unicef, a gente fez dois conteúdos. Conteúdo de educação sexual e conteúdo de como a favela se comporta nesse período de isolamento, de quarentena, tanto no aspecto de saúde física, mas também saúde mental, né? Já que a gente vai mudar toda a nossa rotina. A gente fez esses conteúdos em parceria com a Unicef. Conteúdo esse que chamou a atenção também de um secretário do governo, que a gente está desenvolvendo um trabalho junto, se Deus quiser, vai dar super certo, a gente está bem motivado. Mas também encontrar moda, né? E a moda que a gente fala na periferia não é a moda que a academia fala, ou então a moda que a indústria da alta costura fala. É a moda que 210 milhões de pessoas estão usando. Então é o tênis de academia misturado com a bermuda de surf, misturado com a camiseta polo de uma grife francesa e um boné do Yankees, de beisebol. Então isso pode não ser moda para um monte de gente. Mas se tem 200 milhões de pessoas vestindo desse jeito, opa, tem alguma coisa... existe um padrão no comportamento desse público, né? Então é esse tipo de padrão que a gente gosta de retratar, de trazer dentro dos nossos conteúdos, e por isso que a gente acredita que as pessoas se sentem representadas. Porque existe muito preconceito nesse lance, né? O que é a moda, o que é empreendedorismo. Empreendedorismo é só... montar uma startup e virar um unicórnio. Não, cara, empreendedorismo pode ser vender bolo de pote, saca? Falando de tudo isso com o nosso vocabulário, com as nossas gírias, com o nosso dialeto, do jeito que popularmente as pessoas se comunicam. Então a gente vai fazer um negócio junto, depois a gente combina os detalhes. A gente vai fazer um conteúdo Forbes Condzilla Forbes, para falar de empreendedorismo e como essas pessoas que estão hoje dentro da favela e da comunidade podem começar a pensar da forma que você pensou há 20 anos atrás, quando você riscou na porta do seu armário que você ia ser dono de uma gravadora. Vamos nessa, conta comigo. Vamos.
editora Literomusical, gestão de obras musicais, e é uma editora administrada pela Universal Publishing. Condzilla Records, agenciamento de shows e publicidade, gravação e distribuição de grandes artistas do funk. 9 estúdios de áudio e 1 de vídeo próprios. Mais de 90 artistas, entre eles Kevinho, Lexa, Naldo, Kekel e JP. Você dominou o segmento de funk, foi isso? Não, a gente enxergou que existia uma brecha aí que não estava sendo explorada, e a gente veio com o pensamento muito de gestão de carreira desses artistas, né? Artistas que a gente queria promover para a grande mídia, ser reconhecido na mídia tradicional, já que a gente já estava com muita propriedade dominando o digital. Acho que inicialmente, por imaturidade, por ingenuidade, a gente acaba pensando: poxa, eu já sou número 1 do YouTube, não preciso de mais ninguém, tá tudo certo, não preciso mais da MTV, não preciso do Multishow. E depois de um tempo a gente enxerga que, cara, se eu sou número 1 do Veiculados lá, não, então eu tô perdendo espaço, cara. Eu não sou nem o número 1000 dentro do canal de TV fechada e no canal de TV aberta. A gente vai ficar nesse lance de eu não preciso da mídia? A gente precisa da mídia, cara. Todo mundo precisa da mídia. E de todas as mídias, seja mídia online, offline, mídia tradicional, a janela digital, a TV aberta, fechada. Hoje a gente entende que a gente precisa performar em todas as janelas, em todas as mídias, em todas as plataformas. Seja TikTok, Quai, seja YouTube, Spotify, Deezer, seja MTV, Multishow, enfim, TV Globo, Record, SBT, Netflix também, Globoplay. A gente conseguiu fazer uma série junto com a Los Bragas, a primeira temporada produzida pela Los Bragas, a série mais assistida, a série brasileira mais assistida em 2019, e ficou em terceiro no geral, ficou atrás apenas de La Casa de Papel e uma outra série chamada The Witchers. Ficamos em terceiro lugar no geral e em primeiro lugar Brasil. E essa série é uma série que deu oportunidade para a gente estourar um artista chamado MCJP. Então a gente acaba hackeando a indústria da música, estourando, além de estourar um artista, estourar uma canção de um artista de ficção dentro de uma plataforma de streaming de música que a indústria usa. Então, através da Netflix, a gente estoura uma canção de um personagem fictício no top 10 do Spotify. A gente ficou em sexto lugar no Spotify, com o Te Amo Sem Compromisso do MC Doni. E o MCJP, que junto com o M10, que são 2 talentos da Condzilla, os 2 talentos que estavam no Sintonia também, eles também ficam em quarto lugar, junto com a outra música que ficou em sexto. Então a gente colocou 2 músicas no top 10 de um artista da vida real e um artista de ficção, sendo eles a mesma pessoa. Você sabe que eu sempre fui ligado em música, eu tive a Billboard no Brasil, então eu vivi perto do cenário musical durante muitos anos, só que eu fiquei muito tempo fora e viajando. Então eu tenho 2 momentos bem distintos da minha percepção de funk. Antes de eu ir morar nos Estados Unidos, eu estou falando de 20 e poucos anos atrás, eu ia no Rio de Janeiro e eu ouvia Furacão 2000. Tava no auge do Furacão 2000, DJ Malboro, enfim. Ia na balada ali na Zona Sul, estava tocando isso. Voltei para o Brasil em 2004 e logo na sequência a gente viu uma migração muito grande de classe econômica, o governo do Lula, que depois a gente descobriu que foi um movimento fictício, mas funcionou na época, tirou 40 milhões de pessoas da faixa de pobreza e colocou-as numa situação de classe média baixa com poder de consumo. Ali eu percebi a primeira movimentação forte em torno da cultura popular. As novelas da Globo, que até então só tocavam bossa nova, Barry White e coisas do tipo, começaram a tocar funk. As novelas da Globo saíram de dentro do Leblon e foram para dentro da favela. Outro hiato, aí a gente começa a ver Anitta, todos esses nomes que já passaram pela Forbes Under 30 ligados ao funk, mas mais recentemente eu senti a força da cultura num Lollapalooza, talvez. O Post Malone chamou um MC Kevin ou Chris, ou algo do gênero,
e eu vi aquela massa de 100 mil pessoas cantando a plenos pulmões todas as letras das músicas dele. Eu falei, realmente o funk dominou o Brasil, porque não é uma coisa que está fechada dentro das comunidades. Quando vejo aqui que nos últimos anos vocês tiveram 16 músicas de artistas da Condzilla Records no Top 20 do Spotify, a terceira série global, a primeira do Brasil, fica claro que é um fenômeno nacional e não apenas regional. É muito legal ver que você tem muita participação nisso. Você tem 4 séries exclusivas no Facebook Watch. O que é isso? O Facebook fez uma ferramenta de monetização de vídeos e convidaram algumas companhias produtoras de conteúdo para encabeçar esse formato de conteúdo profissional dentro da plataforma deles, conteúdo esses monetizados. Mesmo formato do YouTube, né, de monetizar os conteúdos com anunciante. E nós fomos convidados, um dos convidados para iniciar essas produções. Fizemos 4 séries e a que mais se destacou foi do MC Lan, ele entrevistando diversas personalidades do funk aí. O conteúdo do Lan foi o terceiro que teve a maior audiência no geral. Ficou atrás de 2 conteúdos do Desimpedidos. E aí, inclusive, a gente vai fazer mais uma temporada dessa série do MC Lan, que deu um super sucesso. O Lan, que é um cara, é um querido, um talento gigante, e o cara tem um conhecimento, tipo, para falar de qualquer coisa. Ele tem um perfil que ele é um cara meio doidão, a voz grossa, tal, não sei o quê, mas o cara consegue conversar com você sobre desde Almodóvar até, sei lá, até a arte da guerra. O cara sabe de tudo isso, tudo tá no radar dele, assim. Então é um cara que ajudou muito a conduzir esses conteúdos e não é à toa que teve a maior audiência. Muito bacana. Eu estou vendo que você também tem uma pegada na música ao vivo. A produção do Condzilla Festival, o Bloco Condzilla e o Condzilla Festival em casa. O em casa já deve ter sido dentro da quarentena, mas os presenciais, esses festivais acontecem dentro da favela ou você faz isso em todo lugar? Nós fizemos apenas 2 desses eventos que você citou. A gente fez uma edição do Condzilla Festival, que foi no AMB, e a gente ficou com 10 mil pessoas do lado de fora esperando ter uma oportunidade para entrar. Então, além de ser sold out, ficaram 10 mil pessoas fora do evento, ali, né, angustiadas para entrar, para viver aquela experiência. Foi a primeira vez que a gente fez esse Que ano foi evento. isso, Conde? Foi ano passado, novembro de 2019. E no Carnaval agora, em São Paulo que se tornou uma das principais praças aí, né, do Carnaval do Brasil. Segundo a Polícia Militar, né, eles que colocam um número sempre bem abaixo do que os organizadores dos eventos estimam. Segundo a Polícia Militar, a gente colocou 280 mil pessoas para acompanhar o nosso bloco Condzilla, que a gente teve a alegria de fazer o Carnaval junto com os nossos talentos, né? Lecha, Mila, JP, Kekel, todos os nossos talentos, DJ Pernambuco, a gente colocou, e MCDD, que o MCDD arrebentou, um cara que trouxe a massa ali junto com ele. O cara cantava músicas tipo de 10 anos atrás, que a galera cantava a plenos pulmões ali. Aquilo deixa a gente muito feliz, que eram músicas que não são consideradas músicas que performariam, não são consideradas músicas pop, são músicas que a gente fala que é música de rua, música de favela. E, cara, quando a gente puxa essa música de 10 anos atrás, a galera cantava com um volume ensurdecedor. Foi muito legal essa experiência. Onde é que você vê o funk chegando, além de onde já está, Conde? Cara, eu acho que existe uma oportunidade para a gente expandir desde daqui, né, do Brasil, no nosso território. A gente conseguiu avançar para a indústria da publicidade, para a indústria de ficção, audiovisual, né? Já tem várias canções aí licenciadas, tem várias músicas da MC Ludmilla, da Ludmilla, por exemplo, em campanha com empresa de telefonia, tem música da Anitta, de funk, tem MC Kevinho fazendo publicidade para LG. Isso tudo
é muito legal, um espaço que a gente galgou e a gente conseguiu alcançar. Mas ainda tem espaço para a gente ganhar mais aqui no nosso território, sim. Mas também, falando de música urbana, a gente está vivendo um momento de música urbana em todo o mundo que os medos, os desejos, os anseios, os sonhos, as frustrações de toda essa turma ao redor do mundo, toda essa turma que tem mais ou menos a mesma origem, independente do território, é muito parecida. E todos esses territórios eles têm uma música eletrônica de origem mais humilde, que é o kizomba, kuduro, afrobeat, reggaeton, hip hop, enfim. Eu acho que existe uma oportunidade da gente fazer colaboração também. A gente já começou a fazer isso, né? Nós tivemos aí uma colaboração do MC Kekel com o dueto Joel e Randy, que são dois artistas porto-riquenhos. Acabamos de gravar um videoclipe do Kevinho com o Taiga, que é uma colaboração muito legal também, né? Isso já coloca a gente no mapa da indústria da música global, fazendo feats, entendendo que existe a oportunidade da gente explorar o território do nosso parceiro e ser conhecido em um outro lugar e vice-versa, né? Já que o Brasil é o segundo, é o terceiro maior território aí nas principais plataformas, né? YouTube, Netflix, Spotify, as maiores plataformas do Brasil está ali disputando o segundo e o terceiro lugar. Então, o Brasil é um território que as pessoas que os outros artistas, os outros gêneros gostariam de explorar, gostariam de entrar. O Brasil é um dos poucos territórios no mundo onde o top 50 do Spotify, a maioria das canções são canções de origem do próprio território. Isso não é uma característica global. Por exemplo, em Portugal, o maior artista do digital em Portugal hoje é o MC Kevinho. Uau! Ele é o maior artista de Portugal, que é o nosso segundo maior território, que consome os nossos conteúdos. Então, existem muitos lugares para a gente explorar ainda. E todos os outros artistas dos outros territórios gostariam de entrar no nosso. Eu vi que você esteve na China ano passado. Eu te acompanho no Instagram e vi umas postagens suas. Você foi participar de uma premiação lá. O funk já chegou na China? Cara, o funk ainda não chegou na China do jeito que a gente gostaria, mas imagina 1% da população da China fizer um TikTok do funk, já era, né, cara? Tipo, bombou. Inclusive, uma das coisas do convite do Ronaldo Lemos para a gente fazer era fazer. Um dos convites para a gente fazer na China era criar essas parcerias com essas companhias chinesas, companhias essas que estão performando super bem nesse meio do digital aí, né? O TikTok chegou no Brasil bombando e, inclusive, tem até uma das principais canções aí que estão no TikTok, que é o Na Raba Toma Tapão, que estourou por causa do TikTok e hoje está no topo das paradas, tanto do YouTube como do Spotify. Canção essa que estourou através de um aplicativo chinês. Sensacional. Conde, a gente está chegando ao final da nossa conversa. Eu queria que você deixasse uma palavra para as pessoas que estão nos acompanhando. Bom, a palavra que eu queria deixar é: vamos sonhar muito alto, muito alto, muito alto, mas trabalhar muito duro. Não adianta só sonhar, porque se fosse só sonhar ou só ter pensamento positivo, talvez todas as pessoas já teriam alcançado os seus objetivos, tudo seria mais fácil. A gente tem que trabalhar muito, tem que ir para cima, ir para a luta. E o mais importante de tudo isso é que no meio do business, nos negócios, na indústria, ninguém quer saber da sua história triste. O dono da multinacional tal que está disputando o market share com você não quer saber da sua origem, não quer saber se seus pais são divorciados, se você tem uma origem mais humilde, se você não foi alfabetizado em 2 línguas, se você teve pouco recurso. É o business, é o game, tem que ir para cima, ninguém quer saber se você teve pouco recurso ou não. Cara, muito obrigado. Foi um enorme prazer conversar com você. Obrigado por compartilhar tantos detalhes que sim são inspiradores. Sem dúvida deve ter histórias mais inspiradoras por aí, mas não significa que a sua seja menos. Eu tenho certeza que você vai colocar bastante gente para pensar em muitas coisas depois dessa nossa conversa, de que realmente não importa de onde você vem, quais são as condições que você
vai encontrar. Se você tiver um sonho e determinação para correr atrás desse sonho, tudo é possível. Eu espero te encontrar em breve. Vamos colocar algumas ideias, que eu fiquei com vários insights aqui de muita coisa que a gente conversou. E se cuida, saúde, sucesso, e a gente se vê em breve. Muito obrigado por ter participado aqui. Imagina, eu que agradeço. Obrigado por essa oportunidade. Coloco aí, tanto eu na física como na jurídica, à disposição de vocês para a gente construir coisas juntos e mostrar para a molecada da favela que é possível chegar lá. Vamos sonhar e trabalhar duro. Valeu, muito obrigado. Obrigado a essa audiência. Obrigado a toda a família Condzilla que acompanhou a gente aí. Tamo junto. Obrigado a todos os colaboradores que estão assistindo a gente aí também. Valeu. Obrigado. Gente, boa noite. Obrigado por participarem mais uma vez da Forbes Live. A gente se encontra amanhã. E se cuidem. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Um abraço, Conde. Tchau.